Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus. E a leitura de hoje está em Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele saiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Meu irmão, minha irmã, que passagem linda, né? Uma passagem, um texto que pode trazer pra gente vários insights, várias coisas boas, várias pequenas pregações, vários pontos em que a gente deveria pelo menos centrar as nossas atenções para um entendimento mais profundo da nossa palavra, da Bíblia e até mesmo de Jesus. Veja que o texto ele é bem simples, fácil de entender, direto, direcional e que vai apontar para a gente tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas, Rodrigo, um pequeno texto como esse vai apontar tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia? Ou que pelo menos nós deveríamos viver no nosso dia a dia? Também podemos olhar por esse ângulo? Sim. Quer ver? O texto diz que aquela multidão que antes tinha visto o milagre de Jesus, né, multiplicando os pães e os peixes, os seus discípulos também que haviam visto, né, estavam ali esperando, falando com Jesus, conversando com Jesus, maravilhados, né, com tudo aquilo que estavam vivendo e tal. E Jesus fala para os apóstolos: vocês montam no barco e vai atravessando aí, né, vai indo para o outro lado. Beleza, assim eles fizeram. Enquanto Jesus ia despedindo da multidão. E quando Jesus terminou de despedir da multidão, Jesus fez uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E Jesus, sendo Deus, fez porque nós não fazemos. O que ele fez? Subiu ao monte para orar sozinho. Meu irmão, minha irmã, às vezes, e com uma frequência talvez maior do que a gente possa imaginar, nós precisamos ficar sozinhos com Deus. Às vezes, nós precisamos adorar a Deus sozinhos. Às vezes nós precisamos falar dos nossos problemas com Deus
sozinhos no monte, no seu quarto de oração. Às vezes nós precisamos recarregar as nossas energias, abastecer a nossa alma, o nosso espírito com Deus sozinhos, sem interferência daqueles que acreditam isso, daqueles que acreditam aquilo, sem interferência da oração de quem tem muita fé, sem interferência da oração de quem tem pouca fé, sem interferência daquele que pensa do que é bom, aquele que pensa que é ruim, sem interferência de ninguém. É você e Deus, sem o julgamento do certo ou errado das outras pessoas. É você e Deus. Às vezes é preciso. Então por isso que eu digo que esse texto ele mostra tudo que a gente deveria estar fazendo na nossa vida e tudo aquilo que às vezes a gente está vivendo e não enxerga. Por quê? A partir de então, a partir desse momento de Jesus com Deus Pai, aquele momento de oração, momento de comunhão, momento de estar só com a melhor companhia do universo, né? A palavra diz que Jesus volta para o barco. E para ele voltar para o barco estava longe. A palavra diz que o mar estava agitado, as ondas batiam sobre o barco. E Jesus, acho que aqui estou apenas ilustrando a minha imaginação, não necessariamente tenha sido isso, porque a palavra não diz isso, né? Mas é só uma imaginação. Acho que Jesus para na beira da água e fala: eita, estão longe, rapaz, e tá ventando, hein? Eu vou lá. E aí, penso eu que se tivesse alguém do lado dele, ia olhar e falar assim: você tá ficando doido, né? Vai lá que jeito, com um vento desse, com a maré batendo assim, né? As ondas batendo do jeito que estão batendo, você vai lá que jeito? Não tem nenhum barco aqui para te levar lá. E aí penso eu, imagino eu, Jesus, né? Dá aquela levantadinha na roupa para não molhar e começa a caminhar sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, você que leu esse texto aqui pensou: como que eles lá no barco, vendo Jesus andar sobre as águas, grita: é um fantasma? Como pode? Por que os apóstolos não conseguiram ver Jesus? A palavra diz que isso aconteceu na madrugada, então estava escuro. Imagina você, não precisa ser no mar não, no rio, que é mais calmo, mais tranquilo, mas você lá no rio, dentro de um barco, você olha assim, ó, vê só o clarão da lua batendo sobre a água e você começa a ver alguém andando em cima da água. Você com teu olhar humano, na hora, acredito que você faria o mesmo que os apóstolos e gritaria: ai meu Deus, um fantasma! Por quê? Porque o seu olhar humano nunca viu algo assim acontecer. E assim foi o olhar humano dos discípulos, que nunca viram nada parecido acontecendo e estavam vendo aos seus olhos Jesus fazendo isso. Vê que coisa sensacional! Jesus andando sobre as águas ali, na frente deles, eles precisando de um barco para atravessar e Jesus caminhando. Que sensacional isso! E quando eles reconheceram que ele era Jesus, penso eu na alegria deles em poder vivenciar o que eles estavam vivenciando. É o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é Jesus andando sobre as águas. E aí um deles levanta do barquinho e fala assim: não é um fantasma, não, é Jesus. Mas, Senhor, se for o Senhor mesmo, que faz eu andar nas águas, faz eu chegar até o Senhor. E aí você pode estar se perguntando: mas como Pedro pôde duvidar e colocar à prova Jesus? E aí? Você não faria o mesmo? Talvez você não verbalizasse, mas você ficaria na cabeça: antes de ver Jesus ali pertinho, né? Vendo Jesus vindo, Jesus falou: gente, sou eu, calma. Sou eu, não precisa ficar com medo. E aí todo mundo: é Jesus, não, tá tranquilo. E aí, sem ver que era Jesus mesmo, quem de nós talvez não pensaria assim: pô, se for Jesus mesmo, por que não faz eu ir lá? Vamos ver se é Jesus mesmo. Ir lá andando sobre as águas. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Mas Pedro falou assim: Senhor, já que é o Senhor mesmo, faz eu andar sobre as águas, faz eu ir até o Senhor. E Jesus deve ter pensado assim: pô, mas lá vem o Pedro, gente, é sempre o Pedro. Pedro, vem então, Pedro, vem. E adivinha? Se Jesus falasse para você lá no barquinho: vem, será que você teria coragem de descer do barco mesmo sabendo que você poderia afundar, descer do barco e ir até Jesus? Pois Pedro teve. Desceu do barco, pisou na água, não afundou e chegou até Jesus. Na hora que ele viu que o negócio estava meio bravo ali, ele começou a duvidar. E a palavra diz que ele começou a afundar. E aí ele falou: Senhor, me salva. E aí Jesus estendeu a mão e falou: menino de pequena fé. E levou para dentro do barco. E os dois dentro do barco, o mar se acalmou. Veja, povo de Deus, às vezes é muito fácil a gente olhar para as coisas que o outro está vivendo e falar para ele: acredita em Cristo, Cristo vai te salvar, Cristo ele tem vitória para tua vida, sendo que talvez você não olha para os seus problemas e não vê que você murmura talvez mais do que essa pessoa que você está tentando ajudar, e não vê que você mesmo não consegue enxergar que Cristo está contigo. Então vê o contraponto de toda essa história aqui, que nós vivemos isso o dia inteiro. O julgamento de pessoas que creem em Cristo, dizendo para o outro: olha, você está assim porque você não está crendo o suficiente em Cristo, você está esfriando na tua fé. Por outro lado, se a pessoa do outro lado pode dizer assim: meu irmão, pensar, né? Dizer talvez não, mas talvez pensando: meu irmão, se você estivesse passando o que eu estou passando, talvez você faria o mesmo. Ou, cara, esse cara tem problemas como eu e está aí jogando um monte de palavras dizendo que Cristo me salva, mas ele mesmo não vivencia isso. Vê, meu irmão, minha irmã, um texto simples desse, quanta profundidade traz. E eu quero trazer uma palavra para você aqui agora. As religiões, homens de Deus, estão vendendo a palavra. Olha que forte que eu estou dizendo. E não estou falando que são todos e nem todas as religiões, mas estão vendendo a palavra. Estão falando para você que é você crer em Cristo que a vitória virá, que a sua empresa vai prosperar, que a sua casa vai prosperar. Isso é palavra judaica. O judeu acredita que se você crer em Deus, Deus vai prosperar você na tua vida aqui na terra. Jesus jamais, em nenhum momento Jesus disse isso. E se você é cristão e está falando isso pro teu povo, seja você pastor, pregador, o que for, você está cometendo uma blasfêmia. Você está falando contra os princípios de Cristo, porque Cristo jamais prometeu grandes coisas aqui na terra, físicas. Tudo que Jesus nos diz aqui é espiritual. As promessas de Cristo estão relacionadas ao reino de Deus nos céus, com Deus Pai. Jesus, muito pelo contrário, ele no seu momento de maior dor, ele diz: olha, lembrem-se, no mundo vocês terão aflições, mas calma o teu coração aí, porque eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo para você: olha, você vai sofrer aqui nesse mundo, você vai penar nesse mundo, mas lembra que eu venci o mundo. E se eu, Jesus, aquele que habita em você através do Espírito Santo, aquele que você entregou a sua vida para me consagrar como teu único Salvador, se eu venci o mundo, você também vai vencer no meu nome. Então, se você acredita que através de Jesus você vai ganhar prosperidade aqui na terra, você vai ganhar dinheiro, sua empresa vai crescer, a sua família vai ficar linda, os seus filhos vão ficar lindos, os seus filhos, a sua família, eu concordo, pode ser, mas a tua empresa, o teu financeiro, isso tudo é balela. Jesus pode sim prosperar a vida de alguém? Claro que pode. Mas Jesus jamais vai prometer para você em nenhum momento aqui que você vai prosperar na tua vida financeira. Conversa. Isso é um ato judaico.
Um ato em Cristo pro cristianismo é a tua fé acima de tudo. É Cristo acima de tudo. E aquele que me confessar, aqui eu confessarei para Deus. Aquele que testemunhar ao meu favor, aqui lá eu testemunharei a Deus. A tua vitória não está aqui na terra. A tua vitória está no céu. Mas eu preciso ser um vencedor. A minha empresa precisa prosperar para que as pessoas olhem para mim e vejam que eu prosperei em Cristo. Mais uma mentira. Você precisa praticar tudo aquilo que Jesus praticou para que as pessoas enxerguem em você um Cristo vivo em você. E não na tua empresa, e não no teu dinheiro, e não nos teus bens, e não na tua riqueza. E eu digo para você, Rodrigo, eu acredito que nós devemos prosperar financeiramente, sim, que nós podemos viver uma vida de conforto, podemos. Mas o que Jesus nos garante é que aquele que confessar, ele dar testemunho a favor de Cristo aqui, vai ter vitória, vai no céu, não aqui. Esses méritos são seus. Seus no sentido de que você tem que trabalhar, você tem que ter as suas conquistas. Se você quer viver uma vida melhor, trabalhe mais. Mas aquilo que Jesus pede para nós é simples. Ele diz assim, em um momento: amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele termina dizendo: amai o teu próximo como eu vos amei. Então, o convite é para que a gente faça exatamente o que Jesus fez. E Jesus em nenhum momento acumula riquezas. E ele diz a todo momento que a maior riqueza está no céu. E ele diz a todo momento que não dá para servir a um Deus e a outro Deus de maneira igual. Que em algum momento você vai ter que escolher. Então veja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Infelizmente, estão distorcendo aquilo que Cristo pede. São muitas as religiões que fazem isso, são muitos os pregadores que fazem isso, e são muitas pessoas que confundem. Eu não sou adepto a separar os evangelhos, mas eu sou adepto a dizer: olha, cristão, o Novo Testamento é a tua confissão de fé em Cristo. O Velho Testamento é a tua garantia de que esse Cristo é o Cristo que era anunciado por todo o tempo. Então não se deve separar, e sim, exatamente, unir. Aquele que vem anunciando Cristo comprova e certifica de que este que aqui foi apresentado no Novo Testamento, este é o Cristo vivo que se esperava. E este Cristo vivo que se espera, ele traz para nós uma nova reflexão de vida, ele mostra para nós tudo que nós devemos fazer. E quando nós, a todo momento, olhamos lá e vemos os milagres de Cristo, as curas que Cristo faz até hoje através dos nossos irmãos, nós nos admiramos de tudo aquilo que aquelas pessoas vivem. Quando Cristo se aproxima de nós de maneira sobrenatural, muitas vezes nós duvidamos. E olhamos e vemos outras coisas, fantasmas, como os apóstolos viram. Vemos ilusões e não vemos que é Cristo se apresentando a nós. Temos medo. O medo é algo natural. E quando Jesus coloca à prova aquela coragem toda de Pedro em dizer: eu quero ir até o Senhor, eu quero andar sobre as águas como o Senhor, porque se o Senhor está andando eu também posso. Então vem, Pedro. E quando Pedro vai chegando ali perto de Jesus, que o negócio começa a apavorar, o vento, o mar, enfim, o medo começa a bater sobre Pedro começa a se banhar do natural humano e começa a sentir medo e fala: ai meu Deus, eu vou afundar. E aí Jesus fala: me salva, Senhor. Vem cá, Pedro, é um processo, você vai aprender sobre isso. Então, povo de Deus, não se engane. Não se engane que se você entregar a sua vida a Jesus, vai ser o start para você sair da pobreza e se tornar um homem rico. Sair das dificuldades para se tornar um homem próspero. Não se engane, não é isso que Jesus nos promete em nenhum momento. Muito pelo contrário, Jesus fala: me aceita que eu garanto para você o reino do céu.
Para de pensar nesses 80 medíocres anos de vida que vocês vão viver nessa terra. E começa a pensar na eternidade que vocês têm para viver ao lado de Deus. Essa é a promessa de Cristo para mim, para você e para todo aquele que aceita Ele como seu único Salvador. O resto é balela. Mas, Rodrigo, eu preciso viver aqui. Eu quero viver uma vida digna aqui. Eu posso. Em Cristo você pode. Cristo está dizendo sim para tudo aquilo que você quer. Verdadeiramente sim. No entanto, não diga que a vitória em Cristo está nas coisas da terra. A vitória em Cristo está na eternidade. Pensem nisso. E se você, meu irmão ou minha irmã, ainda não entregou sua vida a Cristo, talvez seja esse o momento. Por mais que muitas vezes nós, como humanos, nos contradizemos em muitas coisas, até mesmo na palavra. A palavra é pura, é direta. Por mais que eu, ou qualquer outro pregador, ou qualquer outro pastor, muitas vezes no teu coração você olha e fala, mas ele acabou de falar isso, agora está falando isso, ele está contradizendo. O Deus que ele prega, que é um Cristo vivo, eu não vejo vivo dentro desse cara. Então eu quero te fazer um convite. Se você ainda não aceitou Jesus como teu único Salvador, entregue seu coração a Ele. Aceite Ele como teu único Salvador e você vai entender que Cristo entregou a sua vida na cruz para que você tivesse a oportunidade de ter a vida eterna. Ele morreu por conta dos nossos pecados, não por conta dos pecados dele. Ele morreu santo na cruz. E quando ele faz isso, ele dá a oportunidade para você, para mim, para todos nós termos salvação e viver essa vida ao lado de Deus Pai na graça plena. Então veja, não olhe para Cristo com um olhar humano. Não olhe para Cristo para os erros das pessoas, porque Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus venceu o mundo, venceu essas dores, venceu essas aflições e está à direita de Deus Pai. E o convite que Ele quer para você, quer trazer para você agora, para que você possa entregar o seu coração a Ele, é te dizer, olha, você é humano, eles são humanos. E na presença de Deus Pai, eu não vou apenas apontar os pecados, eu vou advogar a teu favor. E dizer, olha, ele pecou, mas ele entregou a vida dele de coração para mim. Olha, ele pecou, mas a partir daquele momento o Espírito Santo começou a guiar ele e ele foi em busca de uma vida santa. Então tem todo um processo. Mas o meu convite é para que você entregue sua vida a Cristo agora e perceba o quanto a sua vida vai mudar. Não apenas no plano material, físico que nós vivemos aqui, mas no plano espiritual. Pense nisso. Meu irmão, minha irmã, que o dia de hoje seja repleto da paz e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida. Fique com Deus. E até mais. Tchau, tchau.